Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de março, penúltimo pregão do mês. Ibovespa, no dia de hoje, apresentou aqui uma alta de 1,65%. Antes de dar continuidade aos comentários, eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido para que você se inscreva no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, através aqui dessa imagem no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo para você. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo vai ter a opção também de você clicar aí para se inscrever no canal. Lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem aqui dentro do canal, principalmente ali organizado em playlists. Então, nessa análise, além do Ibov, eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Depois venho aqui para PTR4, Vale 3, YouTube 4, B3, SA3, VVR3, NTCO3, Gol 4 e MRVE3. Começando então pelo Ibov, que fechou, como eu já disse, uma alta de 1,65%. Está dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, mas por enquanto mais fraco do que foi esse movimento de subida, que faz até algum sentido isso, por conta do longo movimento de queda, uma correção um pouco menor em relação a esse movimento todo de baixa. Então isso traz uma possibilidade de se ter algo para cima, logicamente que o ideal seria ter algo mais aqui para baixo, pelo menos mais um pregão para baixo, para depois gerar algum sinal de alta, um fundo ascendente. Ou quanto maior for aqui o tempo de escorregar aqui para baixo, sem ganhar tanta força, fundo ascendente também animaria mais para se buscar a operação na ponta compradora, aí de maneira geral em diversos ativos. Nesse momento, olhando até para o gráfico de 60 minutos, se o Ibovespa, por exemplo, abre o pregão, já o próximo pregão fechando para baixo dessa região, aumentará a probabilidade de se ter realmente um movimento maior para baixo. Por outro lado, que eu vou falar no mini índice, vindo aqui para cima dessa região, fica mais para se buscar a operação aí de compra. Indo aqui, principalmente de day trade, que eu vou falar agora no mini índice. Gráfico de 60 minutos no mini índice, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha aqui, eu agradeço de imediato. Dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, seja a parte de análise, seja a parte também de aprendizado com outros investidores interessados em conteúdo de qualidade. No mini índice nós temos aqui no gráfico 60 minutos um dia travado, e hoje o dia foi bem chato no sentido de maneira geral, travado em termos de movimento lateral nos bancos, enfim, vários ativos ficaram um movimento um pouco mais lateral. E aqui no mini índice então foi totalmente travado. Para se buscar a operação na ponta compradora, o ideal é que abre subindo, passa a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima de 74.985, 75 mil pontos. Seria um cenário mais positivo para se buscar a operação na ponta compradora. Tendo desafios pela frente em termos de resistência mais relevante, 76.370, 77.650 e 78.240. São os três níveis que eu considero com relevância um pouco maior para o mini índice. Abriu caindo, veio forte aqui para baixo, saiu dessa região aqui, ó. Saiu de alguma forma dessa região, pelo menos gerando ali topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para baixo dos 73.475 seria mais para se buscar a operação de venda. Ou melhor ainda, se for para baixo de 72.725, mais interessante ainda para buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje de boa alta de 1,7%, o dólar vindo para o maior fechamento aqui no gráfico diário de toda a sua subida, ou seja, conseguindo fechar lá em 5.189 pontos, ou basicamente R$ 5,18, né? Então tivemos aqui tá tendo aqui um bom movimento de alta a favor da tendência de alta de curto prazo do dólar. E no gráfico aqui de 60 minutos, um movimento mais longo para cima. Enquanto não gerar sinal de baixa, fundo ascendente, principalmente no gráfico de 10 minutos, ficaria mais interessado em buscar a operação na ponta compradora de day trade. Por outro lado, abriu subindo, já gerou ali perda da mínima da última hora de pregão, perda da mínima da primeira hora de pregão, ou da primeira meia hora de pregão, enfim, gráfico de 60 ou de 30 minutos. Quebrou essa sequência de mínimas ascendentes, aí sim buscaria mais operação de venda através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos aí no mini dólar. Seguindo aqui para PTR4, no dia de hoje nós tivemos aqui uma alta de 0,6.
onde a Petro veio aqui embaixo, está dando um movimento de queda, vindo aqui no pregão de hoje a bater na máxima ali de R$ 13,74, o gap em 13,81 continua em aberto aqui. A ação podendo gerar sinal de alta no gráfico diário, mas ainda sem essa sinalização. O fato é o seguinte, no gráfico aqui de menor periodicidade, Petro não conseguiu gerar sinalizações aqui de topo mais abaixo aqui desse patamar que eu comentei pela manhã, que ela gerasse um topo descendente no gráfico de 15 minutos para baixo dessa região aqui, não conseguiu gerar. Aqui de novo, quando passa para baixo, não conseguiu gerar, que era outra forma de buscar compra acima dessa região, também não conseguiu gerar. Então fica válida para o próximo pregão, em termos de day trade, fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, acima dos 13,58, abriu subindo e fundo ascendente no gráfico de 15 minutos. Fundo ascendente, o pivô de alta fica mais para compra. E para venda, preferencialmente ali para baixo da região dos R$ 13,30, topo descendente. Cai e gera topo descendente abaixo dos 13,30, fica mais para você buscar a operação de venda de day trade na Petro. Vale 3 no dia de hoje, alta de 4,16%. A Petro, lembrando, a alta foi 0,6%. A Vale fechou bem com alta de 4,16%, não chegou a superar essa região. Se ela ficar aqui mais um candle, 2 candles gerar depois sinal de alta, maior seria o meu interesse em buscar alguma compra no ativo do que uma compra de rompimento. A outra alternativa que teria em termos operacionais para Vale 3, que não seja a operação aqui do gráfico diário de swing trade, seria no prazo menor no G60 ficar de olho aqui nessa região, que ela está batendo e está voltando. Se amanhã volta aqui, fica um pouco mais aqui de lado, vem mais 1 ou 2 horas de pregão e rompe para cima essa região aqui por completo, aí daria para buscar a operação de compra de rompimento com stop abaixo da mínima do candle responsável pelo rompimento ou abaixo da mínima do fundo que ela gerar aqui no gráfico de 60 minutos. Essa seria a alternativa de trabalhar em termos de day trade na Vale 3, pegando algumas horas de pregão aí para cima. Ou a outra alternativa, gráfico de 15 minutos, fundo ascendente acima do patamar aqui de 42,13, foco maior em buscar a operação de compra de day trade. Itube 4, dia de hoje apresentou alta de 4,96%, ganhou força mais no fechamento do pregão, que ficou o pregão aqui totalmente travado e aí no finalzinho ganhou força aqui para cima, vindo para brigar com o gap de baixa do pregão de hoje, na verdade do pregão anterior, do pregão de sexta-feira. Está no patamar de resistência que começa na faixa dos 24,25 e vai até 24,53. Toda essa região que houve bastante negociação aqui, tudo isso aqui tende a funcionar como resistência, um patamar onde tende a entrar pressão vendedora. Logo, ultrapassou essa região e passou a gerar sinalização de alta, principalmente no gráfico de 15 minutos, fundo ascendente, fica muito mais para buscar compra de day trade na Itube 4. Lembrando que está aqui travado abaixo da média móvel ali de 13 períodos, congestionada, veio aqui para cima, travou aqui. Se voltar para cima dessa máxima aqui, significaria o quê? Superar a máxima da semana anterior favoreceria muito mais operações justamente de compra. Um cenário melhoraria para operações de compra, seja de fundo ascendente no gráfico diário ou principalmente no intraday, fundo ascendente G60, G15, fica mais interessante para você buscar essa operação de compra. A outra alternativa que teria pelo G60 é depois de ter testado essa resistência, o mercado vem aqui e gera um candle aqui mais forte para baixo no G60 com nova mínima, possibilidade de arriscar uma venda aqui com stop aqui na expectativa de se ter um movimento maior para baixo, que inclusive pode até ganhar força para vir a fechar esse gap aqui de alta. O suporte lá no G60 fica lá nos 20,60 a 20,52. B3SA3, papel que está aqui, fechou abaixo da média e ficou aqui de lado agora, tá? Fechou nos R$ 37,00, em cima aqui com uma estabilidade, né? 0,24%, em cima ali da média móvel de 13 períodos. Temos um ativo que tem uma sinalização aqui para cima de movimento de alta no gráfico semanal, mas contra a tendência, né? A ação veio um movimento forte para baixo, perdeu o suporte ali e está no processo de recuperação, onde o principal nível de resistência no gráfico semanal, para mim, fica ali na casa dos 41,73 até um patamar antes 40,24, né? Um pouquinho acima dos R$40 do número redondo e depois na faixa dos 41,7, por volta de 41,73. Não é um valor exato, mas é a região que é a região mais testada por várias mínimas ali anteriores, enfim, região um pouco mais testada ali para B3SA3. Essas seriam as próximas resistências. Baseado na força que apresentou aqui, para reverter essa sinalização um pouco mais negativa. E aqui, por enquanto, mais fraco para cair,
de olho na possibilidade de se gerar um sinal de alta aqui no gráfico diário e buscar alguma entrada em cima do papel. Quanto mais distante estiver justamente dos 40 e 24, ou mesmo um pouco mais acima, 41,73, melhor para se fazer essa entrada. Gráfico de 60 minutos, observe que o pregão hoje travadaço e gerou sinalização aqui para cima, seria uma das alternativas de buscar uma compra com stop curto, tentando pegar um movimento de subida para cima dos R$40. Seria a alternativa também de trabalhar com stop curto, gráfico 60 minutos, visto que a volatilidade ainda está um pouco mais alta. O gráfico 60 minutos pode favorecer muito mais nesse momento aí para as operações de curtíssimo prazo, para não ficar às vezes posicionado num pregão para o outro, seria uma alternativa visando evitar possíveis gaps de baixa a favor da tendência de baixa de maneira geral dos ativos. Via varejo, VVR3 queda de 4,39%, ação sofrendo aqui em cima desse nível aqui, dessa máxima, desse topo, né? A gente pode falar um topinho aqui, mais visível num gráfico de menor velocidade, botasse aqui no gráfico de 240 minutos, a gente teria justamente isso aqui certinho, um topo aqui nessa região, que o papel aqui está brigando em cima desse patamar de resistência, ou seja, aqui na região dos 5,85, ou seja, voltou para cima desse nível aqui, passou a gerar inclusive no intraday, gráfico de 15 minutos, fundo ascendente acima de 5,96 ou melhor ainda, acima dos R$6, vai ficar muito melhor para se trabalhar em operações de compra, de day trade, tentando pegar um movimento de subida para o fechamento desse gap aqui, lá na casa dos 7,04. Pelo gráfico diário eu não consigo visualizar uma entrada dentro da minha metodologia para swing trade, ou seja, uma venda aqui, que mesmo com esse candle aí de baixa, ou mesmo uma situação de compra, eu ficaria um pouco mais para olhar para o intraday e monitorar justamente a saída dessa bagunça que está aqui, que ficou nesse... Em termos de tendência, não tem tendência definida no G60, mas enfim, sair dessa região aqui e principalmente desse nível aqui que eu já comentei lá, aquele topo lá, aquele candle forte lá do diário para baixo, que é um topo no 240, que é um topo aqui no G60, enfim, vem para cima dessa região dos R$6, passa a gerar sinal de alta no intraday, muito mais interessante para se buscar a operação de compra. Por outro lado, passa a trabalhar aqui abaixo de um patamar de R$ 5,45, vem mais para baixo e passa a proporcionar topo descendente aqui abaixo, em 15 minutos, fica muito mais para se trabalhar na venda de day trade. NTCO3, dia de queda de 3,92%, mas observe, dois candles fortes de alta, por enquanto fraco para cair, né? Desde quando fez essa máxima, por enquanto está mais fraco para cair, apesar do candle de hoje. A ação tem um sinal de alta lá no gráfico semanal, que está trabalhando aqui em cima dessa região, brigando para ver se vai ficar acima ou abaixo dessa região. Já tinha fechado acima na semana passada, essa região ali na faixa dos 27,45, fechou em 27,43 hoje, enfim, se esse ativo não ganhar muita força para baixo, o suporte imediato que eu vejo para o papel fica aqui no diário na faixa de 25,89 a 25 e depois em R$25. Essa faixa aqui de preço seria o suporte imediato. Não ganhou muita força para baixo, gerou algum sinal de alta no diário, ficaria muito mais interessado em abrir compra nesse ativo, tentando pegar um movimento de subida ali até uma faixa de preço em torno de 31,69. Abriria espaço para se buscar uma operação desta forma. Poderia usar inclusive o gráfico de 60 minutos, ou seja, alguma sinalização mais relevante aqui para cima, para se buscar uma entrada, stop aqui, tentando pegar o quê? Um rompimento desses topos, a saída aqui dessa região aqui mais lateral, para falar até uma formata aí de uma bandeira, só que um pouco mais longa, né? Então, como tem muitos candles, já descaracteriza um pouco essa questão da bandeira, mas enfim, uma correção mais fraca de toda essa tendência de alta anterior. Tá? Poderia falar que está em tendência de baixa, mas bem fraquinha ainda. Então, o sinal de força aqui animaria mais para se buscar a operação de compra na NTCO3. Depois disso, vamos falar aqui de Gol 4, que no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 2,3%, vai se sustentando acima da média. Boa recuperação da Gol 4 aqui nos últimos pregões, e esses dois últimos mais travados, normal, o mercado também está dessa forma. Da mesma forma que em cima vou jogar o semanal aqui, da mesma forma comentado em NTCO3, que dá para perceber que a Gol está batendo aqui nessa região de resistência. Veio para cima dessa região de resistência, então quanto mais tempo ela ficar aqui de lado no diário e gerar sinal de alta, melhor para se buscar uma compra, tentando pegar um movimento para outro nível de preço relevante, que seria mais lá para dentro dos 18,34, seguido de R$ 20,15. Então, no diário, está em cima ali, quando eu falo ficar um pouquinho mais de lado,
respeitando aí todo esse movimento forte para cima e gerar sinal de alta, fundo ascendente, ou até mesmo um pivô de alta daria para avaliar entrada na Gol 4. No G60, da mesma forma que eu comentei ali em cima de NTCO3, recuou um pouco mais aqui, gerou sinal de alta, voltando a gerar algum fechamento mais forte para cima, pelo menos de R$ 12,60. Aí o interesse maior seria de buscar a operação de compra aí na Gol 4 pelo gráfico de 60 minutos. Depois vamos falar de MRV3, que no dia de hoje apresentou queda aí de 4,12%, também tecnicamente dentro de um movimento de baixa contra um movimento de alta, que foi um movimento bom, que pelo gráfico semanal conseguiu superar a máxima da semana anterior. Está aqui vindo para cima desse patamar aqui, veio para cima desse patamar. Está testando esse outro nível aqui de resistência, inclusive com gap de baixa aqui, gap de corpo em R$ 13,97, R$14, zona de resistência. Então está brigando em cima desse patamar. E se isso aqui não ganhar muita força para baixo, ou mesmo se o mercado afundar, voltar ali para um nível ali na faixa de uns em torno de R$ 12,58 até um patamar ali de R$ 12,40. O mercado veio aqui, ó, gráfico diário, não ganhou muita força, veio testar esses valores que eu acabei de mencionar, gerou sinal de alta, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico diário da MRV3, numa expectativa, logicamente, não só de buscar não só de bater, de ultrapassar a região dos R$ 13,95 a R$ 14, mas também de poder caminhar para um patamar lá em torno de 15,70 a 16,26. Então seriam essas alternativas que eu vejo para a MRV3 dentro do atual contexto aí do mercado. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.